Olá pessoal, hoje vamos falar sobre o que é que está normalmente por trás de uma dor de cabeça ou de uma enxaqueca. E acreditem numa coisa, este vídeo vale 31 bilhões de dólares. E porquê é que eu digo isto? Porque este é um montante de gasto anualmente para tratamentos de dor de cabeça, seja baseado em medicamentos, seja baseado em terapias. E esta questão da parte da dor de cabeça, por incrível que pareça, é mesmo muito comum. E na grande maioria das vezes tira-nos muita qualidade de vida. O problema qual é que é? Quando nós pensamos nesta questão da dor de cabeça, transparece muito a imagem de que porque é qualquer coisa na cabeça, tem tudo a ver com a nossa cabeça, ou seja, que uma parte acaba por ser ansiedade. E só para diferenciar, quando a pessoa tem uma dor de cabeça, é diferente de uma enxaqueca. A enxaqueca é quando a pessoa começa a ter náuseas, vômitos ou começa a ficar muito sensível à luz. Mas aquilo que eu vos quero trazer cá é tentar mostrar-vos que quando a pessoa tem dor de cabeça, a pessoa não pode olhar para um órgão isolado, para uma zona isolada. A pessoa tem que ter em conta o conjunto de forma geral, porque atrás do conjunto é que nós vamos perceber o mecanismo de ação e vamos perceber qual é a causa. Eu, dos casos que eu recebo no consultório que tratei de dores de cabeça crónica, aquilo que eu percebi, 90% dos casos são associados a questões de vesícula. Aliás, o próprio meridiano de medicina chinesa acaba por cruzar muito com esta zona da cabeça. Agora, muitas vezes isto acontece também porquê? Fora da questão do meridiano, porque há um nervo que está muito ligado à parte da dor de cabeça, que é o nervo frénico, e quando há congestionamento de vesícula, quando há cálculos biliares ou quando há vesícula preguiçosa, muitas das vezes reflete sobre a forma de dor de cabeça, principalmente aquela dor de cabeça mais lateral e que muitas vezes coincide com vômito, com náusea. Na grande maioria das vezes está sempre uma questão de vesícula por trás. 90% dos casos, ou seja, 9 em 10 casos. Quando nós tratamos este problema, normalmente os sintomas desaparecem. Agora, por exemplo, a nível da parte da cervical, sim, se tivermos, por exemplo, uma vértebra rodada a nível da cervical, pode-nos apanhar um nervo e cortar parte da circulação que vai para a cabeça e muitas das vezes isso reflete-se sobre o quê? Sobre também dor de cabeça. Agora, existem outras situações, por exemplo, a sinusite. Se tivermos, por exemplo, um congestionamento desta zona dos seios maxilares ou uma sinusite mais interna, uma sinusite esfenoidal, eu vejo com muita frequência esse tipo de sinusites e é muito fácil que esta pressão toda, este congestionamento, acaba por refletir muito uma sensação de quê? De pressão e de dor de cabeça. Mas isto, atenção, são 2% dos casos. Agora, outros 2% dos casos são associados à parte menstrual. Se a pessoa tiver alterações hormonais que coincidam naquela altura do mês a pessoa ter dor de cabeça, na mulher é possível que seja algo associado à parte menstrual. E só 1%, vejam lá, só 1% dos casos de dor de cabeça é que têm a ver com outras causas. Suponhamos, a pessoa teve um trauma, teve uma queda, bateu contra a cabeça, por exemplo, tem uma ressaca, aquela sensação de excessos alimentares ou excesso de álcool, que dá aqueles sintomas em que a pessoa parece estar com sensação de náuseas, como se estivesse meio ressacada. Ou, por exemplo, a abstinência à cafeína. Se a pessoa de repente parar de consumir café ou outra fonte de cafeína, vai notar que vai sentir um bocadinho de sintomas de abstinência. Há uma parte da dor de cabeça que tem um bocadinho a ver o mecanismo de ação com a parte circulatória de vasoconstrição ou de vasodilatação, ou seja, a forma como os nossos vasos sanguíneos contraem ou dilatem, essas diferenças de pressão podem criar, ou seja, sensações de dor de cabeça. E o próprio café tem um bocadinho de impacto nesta parte. Infecções. Se a pessoa tiver uma infecção crónica, estamos a falar de um caso já extremo, uma meningite, por exemplo, é fácil de criar esse tipo de sintomas, mas uma infecção crónica, não grave, pode criar esses sintomas. Eu já tive situações de Epstein-Barr no consultório, ou situações de outras viroses, ou mesmo infecções fúngicas que podem criar dor de cabeça crónica e a pessoa nunca associar uma coisa com outra. Ou, por exemplo, intolerâncias alimentares. Isto é muito comum. Uma intolerância ao glúten é muito comum criar dor de cabeça, por exemplo. Ou, suponhamos, a pessoa tem uma alteração de vesícula. Eu já tive situações em que a pessoa especificamente era intolerante ao amendoim ou intolerante especificamente a frutos de casca rija secos, por exemplo, e isso alterar e irritar a vesícula biliar. E uma coisa
reflete-se, por exemplo, na outra, ou, por exemplo, uma intolerância aos lácteos, ou uma intolerância a algum alimento mais específico que possa criar sinusite, por exemplo, ou algum tumor que esteja a fazer alguma compressão, suponhamos que a pessoa tem um neurinoma, ou, por exemplo, que a pessoa tem outro tipo de tumor mais invasivo, vai acabar sempre por despertar dor de cabeça, mas é o que eu digo, é 1% dos casos. Normalmente aquilo que eu faço é descarto todas as situações no consultório e tento perceber qual é que está com mais influência. Mas por aqui conseguem perceber quais são as principais causas por trás de uma dor de cabeça. Agora, se a ansiedade reflete-se numa dor de cabeça, sim, é outra das causas. Quando a pessoa tem tensão nervosa e por vezes até a nível da cervical, pode criar alguma tendência para quê? Para tendinites, e isso fazer com que haja muita pressão na cervical que se reflete, por exemplo, na dor de cabeça, ou aquela dor de cabeça à frente, que muitas das vezes não é uma enxaqueca, mas pode estar associado também a alguma tensão nervosa, mas isso é uma percentagem dos casos. Na grande maioria dos casos há sempre qualquer questão a nível de vesícula por trás. Vejo-vos no próximo vídeo.